Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cenário Entrevista. Nós estamos no ar a partir de agora pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também na TV Cenário, na plataforma do YouTube. A conversa de hoje vai ser sobre o diagnóstico das águas e focando no Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solos do Estado do Amazonas, desenvolvido pela Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, com o apoio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Para conversar conosco sobre esse assunto e também outras coisas mais que envolvem o tema, nós estamos com ele, o Sérgio Júnior, ele que aceitou aqui participar do nosso bate-papo da vez. Muito obrigada, Sérgio, por a sua participação aqui conosco, viu? Oi, Priscila, tudo bom? Oi para o pessoal que está em casa aí nos assistindo. Eu que agradeço. Olha, permita-me fazer uma breve apresentação sua, porque a lista é extensa. Ele possui graduação em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Físico-Química também pela mesma universidade, doutorado em Física e Química pela Universidade também de Santa Catarina. Atualmente é professor e associado e coordenador geral da Central de Análises Químicas, certo, professor? Da CAT. Da Universidade do Estado do Amazonas e professor do Núcleo Permanente do Programa de Pós-Graduação e Clima e Ambiente da UEA e do INPA também, correto? Exatamente. Então a lista aqui é extensa. E eu gostaria já de lhe perguntar, professor, o senhor é natural de onde? Eu sou de Porto Alegre, mas já faz... Mas amazonense é adotado? Quase. A gente está aqui há 16 anos, aqui em Manaus. E não podia ter sido uma escolha mais perfeita, porque para minha área de estudo, simplesmente, isso aqui é o paraíso. É o paraíso? O pessoal da Europa, o pessoal dos Estados Unidos dá um braço para estar aqui estudando essa Amazônia. E eu, graças a Deus, sou brasileiro, estou aqui. E é um prazer enorme. Eu comento que a gente dá um pontapé numa pedra aqui e a gente encontra coisa para estudar. Então vai levar gerações e gerações para a gente conseguir entender o que é toda essa região. Então, foi a melhor escolha que eu fiz profissional na minha vida, foi ter vindo para cá. Que bom ouvir isso. Então, seja sempre muito bem-vindo. Com certeza, já é amazonense adotado pela terra, principalmente contribuindo com os seus estudos. Então, vamos começar aqui a falar sobre essa expedição realizada pelo Rio Negro por meio do Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solos do Estado do Amazonas, aí, né, desenvolvido pela UEA, como eu falei logo no início do programa, com apoio do IPAAM, que mapeia aí a qualidade das águas dos principais rios do Amazonas. Antes da gente conversar, você estava me falando como foi pensar nisso tudo. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com quem está assistindo como foi pensar nesse projeto tão grandioso. Não é uma coisa nova, né? Como a gente estava falando, essa ideia toda começou há 10 anos atrás e foi muita persistência do grupo e mais cabeça dura minha mesmo, porque muitos diziam para a gente não continuar, mas lá no início a ideia, assim, se a gente tiver que ter uma ideia original que resultou em todo esse trabalho que a gente está apresentando hoje, é que na época no Brasil a gente tem um índice que diz da qualidade de água dos locais, chama Índice de Qualidade de Água, IQA. E que ele é muito característico da região da onde a gente faz esses índices. Então tem índice lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul tem o seu índice, que não é igual ao de São Paulo, e aqui não tem, até hoje não tem isso. Então quando a gente ia fazer uma análise a respeito da qualidade de água aqui da região, a gente tinha que comparar o nosso índice de qualidade que a gente fazia aqui com os parâmetros de São Paulo, Rio Grande do Sul e o Nordeste tem muito disso também. E aquilo incomodou no final. Daí eu digo, bom, não é possível, porque o índice de qualidade de água, ele reflete as características da qualidade de água da região. E aqui não tinha. Então esse foi o fator inicial que fez a gente começar nos estudos de qualidade de água. A gente começou com 2 igarapés aqui, que são os principais igarapés que passam em Manaus, que é a Bacia do São Raimundo e a Bacia do Educandos. E quando a gente começou a colher esses dados, a gente fazia os cálculos que tinha que fazer com os dados e dava um número lá, porque esse índice de qualidade de água é muito interessante para a população pelo seguinte: depois que a gente pega todos esses cálculos que a gente tem, que são complicados e que também não interessa, ele vai resultar no número de 0 a 100. Quanto mais perto de 0, pior está a qualidade da água, quanto mais perto de 100,
melhor está a qualidade da água. E existem faixas relacionadas a cores, que fica muito fácil para uma pessoa leiga olhar e ver se a água naquele ponto da casa dele está boa ou se está ruim. Só que como a gente não tinha esse tipo de parâmetro, a gente tinha que usar os parâmetros que vinham de lá e que não refletem a característica das águas daqui. Então isso que fez a gente começar nesse trabalho todo. Então são 10 anos de pesquisa, de estudo, mas assim, recentemente muito se fala no barco pesquisa. Eu gostaria que a gente chegasse no barco pesquisa, para quem está em casa, só explicar o que é o barco pesquisa e há quanto tempo de fato ele está atuando. O barco já foi pensado há 10 anos atrás, então foi uma luta que a gente teve em conseguir trazer esse barco para efetivamente fazer o trabalho que ele foi proposto há 10 anos atrás. E como é que surgiu esse barco primeiro? O IPAAN, ele teve uma compensação ambiental da empresa Atem e era um valor muito expressivo. Não é uma multa, é uma compensação ambiental. A diretora-presidente do IPAAN da época, ela não tinha projetos daquela envergadura dentro do próprio IPAAN, procurou a universidade perguntando se a gente tinha algum projeto que pudesse ser utilizado na parte de monitoramento. A gente já tinha ele escrito há 10 anos atrás, então foi assim, quando ela falou, vocês têm? Eu digo, tenho, é só apresentar, não preciso nem escrever, porque ele já estava pronto. E esse foi o projeto que o barco estava inserido. Então, isso há um tempão atrás. Depois, o barco foi construído, ele passou 4 anos pronto, mas com um imbróglio político, ele não foi cedido ao UEA como deveria ser e como é hoje. Hoje o barco está cedido pelo prazo o barco é de propriedade do IPAAN, ele está cedido ao UEA pelo prazo de 5 anos, pela coordenação do nosso grupo de pesquisa, prorrogável para mais 5 anos. Então, os próximos 10 anos a gente vai poder utilizar o barco para esse fim. Só que daí, no decorrer desses 10 anos, a gente começou a pensar um pouco maior. E o que resultou nisso que tu falou, que é o programa, que é o PROCAS, que a gente chama resumidamente, que é o Programa de Monitoramento de Ar, Água e Solo do Estado do Amazonas. Esse programa, ele tem 12 projetos. Um deles é esse do barco. Então, quando o pessoal vem falar de barco, normalmente eles focam muito no barco, mas o barco é uma coisinha uma parte do dentro todo, de um né? programa gigante. É porque o barco foi muito divulgado nas mídias recentemente, inclusive, eu até anotei aqui uma das divulgações que foi feita em relação do barco, que é a maior estação de pesquisa do planeta. E eu queria te perguntar, é de fato a maior estação de pesquisa do planeta, como for anunciado? Porque a gente viu isso muito nas mídias, isso me chamou a atenção e eu gostaria aqui de desmitificar, ou então de confirmar, caso seja a resposta seja sim. Eu falo, e que até o governador do estado, na época que ele foi fazer a entrega do barco oficialmente, inaugurar o barco, é que eu falei o seguinte, o programa, assim que os 12 projetos do programa forem implementados aqui no estado, provavelmente vai ser um dos maiores programas de monitoramento ambiental do planeta. Então, são 12 projetos fazendo o monitoramento da qualidade de água da bacia amazônica inteira, a proposta é essa. Então, a partir do momento que a gente está fazendo o monitoramento da maior bacia que existe no mundo, muito provavelmente esse programa será um dos maiores programas de monitoramento do mundo. Então, é isso. Às vezes o pessoal ouve, mas não consegue... É importante explicar isso para quem está em casa. Então, existe essa proposta e também a proposta do programa, é uma coisa legal de falar, que tu falou, que eu acho que a gente tem que pontuar aqui, é que não é só o IPAAN que nos ajuda nesse... Por favor, isso diga, eu acho que é uma das coisas mais envolvidos. importantes que a gente tem aqui. Então, o IPAAN deu o start nisso. Sim. Então, ainda ajuda a gente, o IPAAN, muito, tocando esse primeiro projeto do barco, mas a FAPEAN é uma parceira simplesmente importantíssima. Maravilha, que a gente tem. Falar. A professora Márcia Perales, quando a gente foi apresentar, ela adorou essa ideia e ela apoia, assim, imensamente o projeto de monitoramento. O pessoal da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, do secretário Taveira, Eduardo Taveira, também através do Fundo Estadual de Meio Ambiente,
ele apoia esse programa. Então, como o programa é muito grande, a gente não consegue, de uma só fonte de fomento, manter ele andando. Então, essas 3 fontes são simplesmente eles que mantêm a gente trabalhando. Então, eu acho importantíssimo a gente falar, não só do IPAAN, mas tanto o SEMA quanto o FAPEAN são parceiros assim, sem igual, para que esse negócio funcione. É uma pesquisa grande, de uma magnitude que a gente não pode aqui negar, e é uma ferramenta importante de dados e de informação. Eu, enquanto uma pessoa leiga, me interessei pelo assunto de vocês, quero ter acesso a essa informação. Como que eu faço? Onde vocês vão dispor todo esse estudo? Isso é uma das coisas mais legais que tem no projeto inteiro. Uma coisa que a gente está fazendo hoje em dia, que a gente está chamando de ciência aberta, é que todos os dados gerados nesses projetos têm acesso público no nosso site. Então, todos os dados de índice de qualidade de água que eu te falei, que é relacionado com cores, para te saber, se está vermelho a minha água não está legal, se está verdinho está boa, entendeu? Tudo isso está no nosso site, com acesso público. Quem quiser saber se naquele ponto do igarapé que a gente tiver, porque hoje a gente está fazendo análise dos 5 principais igarapés, bacias que a gente tem aqui na cidade de Manaus. Se tu tiver interesse de saber se perto da tua casa aquela água está com a qualidade boa ou ruim, é só acessar o nosso site, que lá no nosso site a gente tem uma plataforma por bacia, e nessa plataforma é uma plataforma extremamente interativa e fácil é um mapa da bacia, que tem um monte de balãozinhos onde são os pontos de coleta. Quando tu clicar em cima desse balãozinho, vai já abrir os resultados que a gente tem naquele ponto em particular, e a pessoa pode já ver se a água está boa ou não na sua região. Mas vai muito além disso. Eu acho que isso aí também serve como uma ferramenta gigante para o gestor público de águas. Porque qualquer um de nós aqui, quando passa no igarapé desse e olha o igarapé, tu diz, o igarapé está ruim, tá? É só olhar. A qualidade da água não está boa. Mas se eu te perguntar, o que está ruim no igarapé? O quanto que está ruim isso no igarapé? A pessoa leiga não sabe. O gestor público não sabe. Hoje, ele tem essa ferramenta. Pois você entrou justamente na próxima pergunta. Como que esses dados, como que as autoridades, governo, município, estado, pode fazer para que esses dados se transformem numa ferramenta de transformação dessa água que chega até a gente? Sim, a ideia agora é, a partir do momento, quando tu quer resolver um problema, tu tem que saber qual é o problema. A raiz do problema, né? Então não adianta tu se dispor a resolver um problema se tu nem tem conhecimento do que é o problema. Hoje, os dados que a gente gera nesses projetos, eles expõem exatamente o que é o problema. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ali no igarapé do Mindu, que antes era um balneário, eu acho ali, antes que eu estava aqui. Já me falaram muito isso, que tomavam banho lá. As águas ali do igarapé do Mindu deveriam ter no máximo 1000 coliformes por 100 ml. Hoje a gente fez análise na frente da EST ali, que é a Escola Superior de Tecnologia, que o Mindu passa bem atrás. Ali tem 4 milhões de coliformes por metro, por 100 ml. Então a quantidade de esgoto doméstico que está sendo lançado é enorme dentro dos igarapés. Mas mais legal que isso é o seguinte: como a gente faz de quilômetro em quilômetro nesses igarapés, eu sei aonde que está sendo lançado o esgoto clandestinamente. Que legal. A partir da concentração de cada ponto que a gente tem. Então vocês conseguem chegar até o foco raiz mesmo. A gestão pública, ela tem essa ferramenta agora. Ela sabe onde é que está sendo lançado. Por exemplo, ali no igarapé do Educandos, que passa no meio do polo industrial, a gente está fazendo um mapeamento de cerca de 80 metais. Então a gente sabe quando tem um metal que não era para estar lá, a gente faz uma análise e vê, opa, tem algum metal aqui que não é para estar dentro dessa água. A gente pode olhar o entorno daquele ponto e saber qual é a indústria que está lançando esse metal dentro da água. Então, como ferramenta para um gestor público, isso é essencial, porque agora ele conhece o problema, ele sabe a extensão do problema, e daí ele pode fazer as ações que ele tenha que fazer para melhorar a qualidade de água.
E vocês, enquanto estudiosos, enquanto pesquisadores, quando um gestor desse tem acesso a esses dados, vocês sugerem algum tipo de resolução do problema? Olha, aqui tem esse problema, nós até sugerimos que seja feito isso, e a partir de agora é com vocês. Há esse tipo de interação? Ainda não. Nosso papel é montar a ferramenta, coisa que não tinha ainda aqui no Estado. Entendi. Então, hoje ainda, essa parceria de, além de dar o diagnóstico, ainda envolver como que resolver o problema, eu acho que o Estado deve se aproximar um pouquinho mais da universidade, porque dentro da própria universidade a gente tem esses núcleos de obtenção de dados, que no caso é o nosso grupo de pesquisa, é um deles, que a gente consegue coletar muito dado e fornecer muito dado na forma dessa ferramenta, mas na própria UEA a gente tem um curso de pós-graduação de gestão de recursos hídricos. Muito então, bom. A gente dá a ferramenta, esse grupo de gestão pode começar a pensar em como resolver o problema e o governo se apropriar desse negócio e realmente pôr em prática para a resolução do problema. Então a ideia toda é essa. Tá certo. Olha, você está assistindo o nosso programa Cenário Entrevista, um bate-papo muito legal aqui com o Dr. Sérgio. Eu peço que você continue aí que a gente volta já já com o segundo bloco. Até já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. Cenário Entrevista de volta e claro que no segundo bloco eu já volto aqui fazendo o meu jabazinho, porque eu não sou boba nem nada, e te perguntando se você já adquiriu a sua revista impressa, a sua edição física do mês de janeiro. Essa é a capa do mês, Terrorismo Brasil, quem banca os golpistas. A revista está bem interessante. Lembrando que tem conteúdos exclusivos que só saem aqui, não sai no site, na sua versão digital, então adquira a sua nas bancas aí de toda a cidade. Quer fazer assinatura? Também entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, que você vai ter um retorno aí explicando passo a passo para você adquirir a sua assinatura e ter a sua revista todo mês no conforto da sua casa. E conversando aqui com o Dr. Sérgio, ele saiu também aqui na revista, uma entrevista muito legal com ele, entrevista exclusiva na nossa edição de janeiro, Diagnóstico das Águas. Então tem muito conteúdo também aqui que você pode complementar aí lendo e assistindo o nosso programa Cenário Entrevista. Então adquira já as suas, a sua edição que já está nas bancas. O doutor só vai ganhar a sua também, viu?
Então, vai sair para casa e vai levar a sua revista, a sua edição do mês de janeiro. Doutor, ficou uma dúvida minha do primeiro bloco, a gente vai continuar aqui, com relação a colocar em prática essa pesquisa. A gente sabe que tem todo um estudo, tem todo um processo de aprovação. Explica para a gente, para quem está em casa, como é que funciona esse processo, para que isso seja feito em prática, né? Colocado em prática. O programa foi o seguinte, como a gente falou um pouquinho ali no primeiro bloco, o primeiro projeto que surgiu foi o do barco de pesquisa. Só que isso aí depois foi crescendo dentro do grupo e a gente viu que a gente poderia fazer um programa de monitoramento. O programa, ele inclui vários projetos. No caso desse programa do Procras, ele tem 12 projetos de pesquisa, envolvendo todas as macrobacias que a gente tem aqui na região amazônica. E, além disso, a gente tem projetos que vão ver a qualidade do abastecimento público da água, o impacto dos lixões também, que é uma coisa importante que a gente tem que ver. E, vamos dizer assim, a aprovação depois que estava escrito esse programa, eu fiquei pensando, a gente escreveu dentro da OEA o programa e a gente disse, tá, vamos fazer o que com esse documento? Era um documento enorme, 150 páginas, com 12 projetos dentro. E eu, simplesmente, como líder do grupo de pesquisa, eu disse, quer saber, eu vou submeter ao governo do estado para ver o que ele acha, pelo menos para ele dizer se agrada ou não. Protocolamos na Casa Civil e eu fiquei esperando, era tipo aqueles tiros de longa distância para a gente ver se vai acertar ou se não vai. Para minha surpresa, a gente recebeu uma devolutiva do governo do estado, através do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, do IPAAM, e da SEMA, que são os dois órgãos que estão mais vinculados a esse tipo de coisa. Tanto a SEMA quanto o IPAAM disseram que era exatamente aquilo que eles estavam precisando para o Estado. Olha, que maravilha. O que me deixou extremamente feliz, e o grupo, obviamente, porque a gente estava indo ao encontro dos anseios da administração pública. Mas eu não deixei por aí. Chegou uma hora que eu disse, bem, eu tenho que amarrar isso mais, não é só o executivo que eu tenho que pegar. A gente foi lá e pediu um espaço na Assembleia Legislativa, no ano passado, e apresentamos o programa através de uma entrada com o Ângelos Figueira, que foi secretário de Ciência e Tecnologia até o final do ano passado, e nos deram lá um espaço de 1 hora para apresentar. A gente apresentou na Assembleia e, no meio daquela apresentação toda, o deputado chegou e disse assim, vamos votar um indicativo para o governador para que esse programa ele funcione, que tenha uma secretaria, ou uma agência, ou alguma coisa que dê suporte para o programa funcionar. Na hora, fiquei com medo, porque a gente não sabe exatamente o que os deputados, na hora, para mim, eu só ia apresentar o programa, né? E chegou que eles fizeram uma proposta que seria encaminhada ao governador para aquilo andar. Para nossa surpresa, de novo, foi aprovado por unanimidade dentro da Assembleia Legislativa o indicativo ao governador para a criação de uma secretaria ou de uma agência. E, nossa, daí simplesmente foi a cereja do bolo. A gente conseguiu unir o executivo e o legislativo numa mesma pauta, que eu acho que permeia, não interessa o partido político que tenha, porque todo mundo vive nesse planeta e não vai sair daqui. Então, a gente ficou muito feliz porque, primeiro, os órgãos que eram os que têm a ver com o monitoramento ambiental, que era SEMA e IPAAM, eles disseram que era aquilo que eles queriam. E ainda o Legislativo deu essa pressãozinha no governo do Estado para a criação dessa secretaria para tocar. Então, esse ano a gente espera que essa promessa do governo do Estado se realize e que a gente possa tocar mais do que esse projeto que a gente está agora tocando. Que já é gigantesco, né? Um projeto magnífico. Dos 12, a gente está com o primeiro andando, a gente quer andar com os 12. É um projeto dividido em fases? Como funciona? Eu li em algum canto que... Ele é dividido por macrobacia.
Sim. Então ele é tipo um projeto modular, assim. Por exemplo, a gente fez o Rio Negro agora. Sim. Esse mesmo projeto ele vai ser colocado em outra macrobacia. Por que isso? Porque a gente tem que seguir o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que foi aprovado aqui, se eu não me engano, em fevereiro de 2019. E o que diz o Plano Estadual? Ele diz que o monitoramento da qualidade de água no estado do Amazonas ela tem que ser feita com 30 parâmetros, entre fisicoquímicos, microbiológicos e de metais. O que o nosso grupo já está fazendo? A gente está fazendo 80 parâmetros. Então, a gente começou fazendo o plano estadual, é claro que os 30 estão dentro dos 80. Sim. E a gente simplesmente ampliou enormemente a quantidade de parâmetros. E todos esses parâmetros, como aquela conversa que a gente teve aqui, são essa ferramenta que a gente está colocando à disposição pública. Então, todos esses 80 parâmetros de todos os pontos monitorados aqui, e inclusive esses novos pontos dessa campanha que terminou agora domingo, são disponibilizados no site, tanto para a população em geral, quanto para o gestor público. Maravilha. Quantas pessoas tem nessa equipe, nesse trabalho todo? Só tem de mente, assim, quantos envolvidos tem nesse trabalho tão grande? Dentro, o nosso grupo de pesquisa hoje tem cerca de 100 pessoas. Nossa. Mas a gente tem várias linhas de pesquisa, entre elas monitoramento ambiental. Dentro da linha de monitoramento ambiental, a gente tem 24 ou 25 pessoas trabalhando entre professores, técnicos e alunos também, que eu acho que é um negócio legal, alunos de pós-graduação que estão fazendo os seus trabalhos de pós-graduação dentro da área ambiental. Então, nesse programa de pós-graduação que eu estou vinculado, que é o Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente, que é uma parceria entre o INPE e a OEA, uma das linhas do programa é essa parte de monitoramento ambiental. Então, por exemplo, hoje eu tenho vários alunos de pós-graduação, aliás, todos eles foram nessa campanha agora, enlouquecidos na campanha. Então, foi assim, até a gente tem vários alunos de pós-graduação, foram 3 nessa campanha. Mas foi uma guerra dentro do grupo, porque todos queriam ir na campanha. É uma oportunidade única. Porque era a primeira campanha, até o pessoal, colegas meus do Sul e Sudeste disse, olha, essa é a maior campanha fluvial até o momento hoje aqui no Brasil. Então, deixou a gente feliz da vida, sabe, por proporcionar isso. E tudo isso que veio daquela ideiazinha lá 10 anos atrás. Então, daquela pessoal, teimosia, não tem conversa. Então, quando a gente acha que aquela ideia que a gente tem futuro, mesmo que demore, eu acho que a gente tem que persistir nela. Tem que insistir porque é uma coisa que falta aqui. Então, o mundo todo, acho que você já deve ter ouvido falar isso, o mundo critica muito o Brasil por não cuidar da Amazônia, por não ter um olhar mais cuidadoso com a Amazônia, e esse é o nosso olhar cuidadoso. A gente está agora monitorando a parte de águas, junto com o professor Paulo Artacho, que fez a parte de monitoramento de qualidade do ar. Então, foi uma situação que a gente conseguiu comungar assim, entre vários grupos de pesquisa e uma oportunidade simplesmente única para os alunos. A gente está já um pouco acostumado a trabalhar com esses pesquisadores do mundo, mas um aluno que está entrando agora na pós-graduação ter a oportunidade de falar com o número 1, número 2 do mundo, em química da atmosfera, por exemplo, não tem o que pague isso. E pior do que isso, deixar os caras confinados 13 dias conversando só de ciência, sem poder escapar, então é uma coisa simplesmente espetacular. Eles voltaram de lá enlouquecidos, simplesmente. Maravilha. Doutor, eu gostaria de trazer nossa conversa mais para alguns acontecimentos recentes que foram assuntos no Brasil e no mundo. E um desses acontecimentos foi a situação de calamidade que viveu e que tem vivido os povos Yanomami em Roraima. E aí na semana passada explodiu novamente, porque é uma tragédia anunciada, mas semana passada explodiu novamente imagens, fotografias de crianças Yanomami, de adultos indígenas Yanomami, morrendo por conta da desassistência do governo, por conta de desnutrição, por conta de alto índice de verme e contaminação de mercúrio nas águas por causa da atividade garimpeira ilegal ali naquela região. E assim, eu gostaria da sua leitura em relação a especificamente esse contexto, a contaminação do garimpo e o quão devastadora ela pode ser para quem mora no entorno disso, não só os indígenas, mas para uma comunidade rural, uma comunidade ribeirinha, enfim. Eu gostaria da sua leitura enquanto profissional da área.
Bem, primeiro que é uma situação inaceitável, né? Quem vê, quando eu vi as fotos do pessoal das aldeias, é uma coisa que a gente não consegue aceitar que isso ainda exista aqui no Brasil. Mas, coincidentemente, sendo os Yanomami, eu até estava comentando contigo que há uns 2 anos atrás, a gente, a pedido até de um órgão do governo federal, fez um projeto de pesquisa que visava colocar em cada aldeia do Alto Rio Negro, ensinar de uma maneira muito simples, uma pessoa pelo menos de cada aldeia, a ver a qualidade de água assim da maneira mais básica possível. E realmente a gente escreveu o projeto, conseguiu fazer um kitzinho que não era assim, qualquer pessoa com o mínimo de estudo poderia ser treinada. Manuseio acessível, né? A coisa mais fácil do mundo era fazer isso. Além disso, a gente ia proporcionar a essas pessoas de cada aldeia como mexer nele. A gente ia fazer até um aplicativo no celular para que eles pudessem, porque hoje em dia qualquer aldeia os caras têm celular, ia fazer um aplicativozinho para ele colocar os resultados que ele estava obtendo, e quando tivesse algum problema que fosse detectado, a gente seria chamado para fazer uma análise mais robusta a respeito daquele problema que ele estava vendo lá. Infelizmente, essa proposta não foi para frente. Era uma proposta bastante ousada, porque, se eu não me engano, são mais de 380 aldeias. A gente ia fazer até vídeos de como mexer nos equipamentos simples. A gente ia dar uma aula e depois o cara pode esquecer, né? Mas daí ia ter um videozinho para ele saber, para ele relembrar, para ele saber como fazer. Então, era um projeto assim, essencial, que se tivesse sido implantado naquela época, a gente já teria sido alertado há muito tempo a respeito do problema que tinha lá. É um projeto, como eu te falei, que já está escrito, a implementação dele agora é só ter vontade política para isso acontecer. Então dá para insistir nesse projeto, né? Eu acho que seria uma coisa assim, um aviso preliminar de que alguma coisa está acontecendo, e daí a universidade poderia ir no local, e daí como universidade poderia divulgar se tivesse um problema muito sério. Então eu acho que a gente pode ajudar muito nesse sentido. Inclusive, falando do caso do mercúrio, o Rio Madeira, que também é uma das macrobacias que fazem parte do programa. Ele vai estar focado, as nossas campanhas no Rio Madeira, elas estão focadas nesses 80 parâmetros, e entre eles tem o mercúrio lá. Então, é o mesmo caso esse que eu te falei dos igarapés. A gente sabe que tem problema, sabe. Qual é a extensão do problema? Até hoje a gente não sabe. Tem mercúrio? Quanto de mercúrio que tem? Qual é os pontos que tem a contaminação com mercúrio? O peixe que está sendo consumido por esse pessoal está contaminado com mercúrio? Então, eu acho que o papel da universidade é esse: levantar essas ferramentas para que o gestor público possa tomar as devidas providências com relação ao problema que está sendo enfrentado. Mas o negócio é conhecer o problema. Então, a gente às vezes diz, tem um problema de mercúrio aqui, acolá. Mas qual a extensão desse problema? Qual é o tamanho? Tem como resolver o problema? Como é que nós vamos resolver o problema? Então, começa conhecendo o problema. Esse é que é o negócio, e eu acho que é isso que a gente pode ajudar muito. Essa é a nossa expertise. Eu vou insistir aqui na questão do mercúrio. Em novembro de 2021, um laudo da Polícia Federal apontou que o mercúrio no organismo de moradores do Rio Madeira, como o doutor falou aqui no Amazonas, é 3 vezes maior que o limite considerado admissível pela OMS. Os dados surgiram após balsas e dragas de garimpos invadirem a região em busca de exploração ilegal do ouro. O senhor acredita que essa invasão dos garimpeiros na Amazônia hoje é uma das grandes ameaças que precisa ser contida de forma emergencial na nossa região, principalmente no que diz respeito ao ataque à saúde dessas pessoas? Olha, eu vou te dizer uma coisa, isso é um problema muito mais complexo que simplesmente dizer assim, o garimpeiro é o vilão completo da história. Sim.
Pelo seguinte, essas pessoas precisam viver. A partir do momento que não se dá uma maneira do cara levar comida para o seu filho para casa, qualquer um de nós vai fazer qualquer coisa para dar subsistência à sua família. Então é um problema muito mais complexo do que simplesmente dizer, olha, os caras têm que sair de lá, que eu também acho que o problema, o vetor do problema é o garimpo, mas é um problema muito mais complexo que simplesmente é um problema social. Então a gente precisa, o aparato público tem que dar esse apoio para esse pessoal que está lá, para, primeiro, ou tirar eles dessa atividade, ou fazer pesquisa com a utilização de outras maneiras de fazer o garimpo, que existem no mundo todo, não só utilizando mercúrio para conseguir minerar o ouro, e conhecer o problema. Essa é a principal coisa. Com relação à Polícia Federal, eu acredito que eles tenham feito uma análise só nesse pessoal, e eu acredito que o monitoramento ambiental ele tem que ser feito regularmente. Eu acho que a diferença que existe, até no início, muitos pesquisadores do INPA me criticavam que eu falava que a gente está começando um monitoramento, porque tem muitos estudos no INPA, nos mais de 50 anos que o INPA está aí, de qualidade de água. Mas um estudo regular, a cada tempo, com os mesmos parâmetros e os mesmos pontos de coleta, para saber como é que a coisa anda no decorrer do tempo, isso a gente está começando agora. Então, com relação à análise que foi feita, eu acho que exige um tempo de coleta de dados, para a gente começar a formular alguma coisa a respeito. Então, isso que eu falei para vocês, eu acho que a nossa proposta hoje é fazer, a princípio, de 3 em 3 meses, a coleta. E no caso de mercúrio, em todas as formas que a gente pode encontrar ele. Então, a gente vai fazer a análise da água, a gente vai fazer a análise do sedimento, a gente vai fazer em suspensão, o que tem, se o mercúrio está em suspensão na água, no peixe. Então, esse conjunto de dados vai nos dar o problema, a real dimensão do problema que a gente tem do mercúrio lá. E isso pode ser aplicado não só ali, mas agora na área Yanomami, lá em cima, para saber o que está acontecendo. E daí tomar as devidas precauções e medidas para a coisa ou mitigar ou acabar com o problema. Tá certo. Olha, você está assistindo as sábias palavras do Dr. Sérgio. A gente volta já já com o terceiro e último bloco do Cenário Entrevista. Fica por aí. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos.
Voltamos com o terceiro e último bloco do Cenário em Entrevista. Doutor, geralmente nesse bloco a gente traz um vídeo ou a gente traz uma pergunta das pessoas do Fala Povo mesmo. A gente vai às ruas e faz uma pesquisa das perguntas mais incomuns e a gente traz aqui para quem é o entrevistado da vez. Eu fiz aqui um levantamento e a gente recebeu uma pergunta muito incomum da maioria da galera que participou. E a pergunta das ruas que veio é: a água é ou não é um recurso finito, doutor? Essa é a pergunta que a maioria fez. A água vai acabar? A água não vai acabar? Parece uma pergunta meio óbvia, uma pergunta boba, uma pergunta tola, mas não é bem assim. Eu gostaria que o senhor falasse a sua leitura sobre isso. É uma pergunta polêmica. Eu acho que a pergunta tem que ser, eu acho mais assim, vai ter água limpa no futuro? Esse que é o... Vai ter água limpa no futuro, doutor? Se a gente cuidar agora, vai. Esse é o negócio. Então, o cuidado que a gente tem... Uma coisa que eu ouvi muito quando eu cheguei aqui em Manaus, pela dimensão da bacia... Sim. Era uma coisa que, quando eu ouvi, eu fiquei de cara, assim, porque eu digo, não é possível que eu estou ouvindo isso. Eles diziam, não, a gente pode jogar os efluentes no Rio Negro, porque é grande pra caramba e dilui. Não. E eu ouvi muito isso. A gente não ouve, inclusive, e até daí hoje. Eu fiquei pensando, vem cá, mas vai chegar uma hora que o rio não vai suportar essa carga. Então, eu acho que ações, às vezes a gente não tem a dimensão de que o que a gente faz hoje vai repercutir lá para os nossos netos quando a gente já não estiver mais aqui. Então, existe uma preocupação muito com a vida da gente, mas não com a nossa descendência. Então, eu acho que a água vai continuar aqui. O problema é a qualidade dela. Então, esse é o grande problema que a gente tem que enfrentar hoje. Porque quando o problema estiver posto, a dificuldade que a gente vai ter de resolver o problema vai ser muito maior. Eu, como cientista, tenho a clara, vamos dizer, compreensão de que a gente resolve o problema. Mas, sabe, não precisa a gente resolver um problema muito sério se a gente pode, a partir de agora, cuidar da água para que no futuro ela esteja num estado maravilhoso para todo mundo, não só para nós quando a gente estiver aqui. Então, acho que é baseado na conscientização das pessoas, sabe? Eu vejo muita gente que reclama que o Igarapé tá com uma situação muito ruim, mas que na hora que vai lavar a louça, pega e bota 2 kg de detergente e vai lavar a louça. Então, são pequenos hábitos diários, exatamente. Né? Então, uma das coisas também que essa pandemia me ensinou foi que a gente tem que ter consciência daquilo que a gente faz. Não só para a gente, mas como o próximo que está do lado. Então, um exemplo até muito simples que eu uso assim, combustível do meu carro só etanol, porque eu sei que eu posso plantar o etanol. Não me interessa se eu vou gastar um pouco mais ou um pouco menos. Eu sei que o combustível que eu boto, que é o etanol no meu carro, eu posso pegar aquele CO2 que é emitido pelo meu carro, ele é plantado de novo. Então, quando a gente bota um combustível de origem fóssil, não tem esse ciclo. Então, são pequenos... O cara pode dizer, mas é só o teu carro. Eu digo, tá, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, a consciência das pessoas em fazer aquela pequena partezinha, se tu faz tua pequena, ele faz, no final aquela gotinha ali vai ser uma baita de uma gota e vai ser, no final das contas, um oceano. Então, parte do nosso próprio autoconhecimento, de a gente querer fazer o bem, e nisso entra a qualidade da água. Porque cada um de vocês aqui lavam a louça, lavam uma roupa, vai no banheiro e dá a descarga, sabe? Então, todo mundo, quando gera um efluente ou um resíduo sólido, e é uma coisa que eu tenho esse sentimento, quando tu dá um nozinho no teu saco de lixo e tu botou para o lixeiro, aquele não é mais teu problema. Não é assim que funciona. O problema continua sendo da gente. Então, quando aquilo sai da nossa casa, normalmente a gente acha que aquilo lá agora não é mais problema meu, mas é um problema nosso, né? O problema é nosso, sabe? Então, a gente vive na cidade, a gente está aqui, então a gente tem que ter a consciência de que cada ação nossa vai repercutir
no nosso semelhante e nas gerações para frente. Então é uma pergunta um pouco complicada também. Eu acho que a água vai continuar aqui, mas se vai a ter qualidade de uso dela ou não, é que vai ser... depende da gente. Vai depender da das gente. nossas ações. Exatamente. Já desde antes de hoje, antes de ontem, desde né? antes de ter problema. Esse aqui é o negócio. Tá certo. Então esse é o ponto, a chave em questão. Então acho que a galera aí foi respondida muito bem aí em casa, doutor. Vamos falar um pouquinho da nossa Amazônia, saindo um pouco das questões também da água, mas num âmbito mais geral. Eu tenho aqui umas anotações, inclusive, que veio da minha última entrevista com o doutor Paulo Artacho, que mencionou você, mencionou também o Barco Pesquisa. E eu fiz uma pergunta para ele que eu gostaria de fazer para o senhor. Hoje, as questões das mudanças climáticas são um dos principais desafios que temos, tanto no ponto de vista científico, quanto do ponto de vista da sociedade. É uma questão para ontem, é emergencial de fato. O que falta para as pessoas terem essa conscientização. E quando eu digo isso, eu digo das mudanças climáticas, eu digo da biodiversidade sendo agredida no geral, eu digo da questão da poluição do rio, eu digo de todo um contexto. Na sua leitura. Bem, nesse sentido, eu acho o seguinte, eu acho que a gente é um animal como qualquer outro que tem nesse planeta aqui. Só que os efeitos da nossa existência aqui, eles acabam modificando o meio ambiente de uma maneira muito mais rápida do que outros animais têm feito. Então, eu acho que as mudanças climáticas, elas são muito visíveis hoje em dia pela ação humana nesse planeta. Se tu olhar para trás, tu vê que já existiu eras glaciais, depois Sim. aquecimento global. Isso é uma coisa que acontece no planeta, naturalmente. O problema é que a ação humana, ela acelera isso a acontecer, com daí resultados muito complicados para a nossa existência. E não só para a nossa, como para a natureza como um todo. Então, o Paulo, eu acho que também deve ter falado isso, a gente tem que maneirar o nosso modo de viver nesse planeta. Porque daqui a pouco a gente vai estar trazendo algumas situações para o planeta que a gente vai estar passando dificuldade. Então, as mudanças que a gente está vendo no clima é uma das coisas que a gente está vendo. Então, eu tenho certeza que a maior parte dessas mudanças que a gente está vendo é por conta da nossa ação aqui nesse planeta. Então, ou a gente muda, ou a gente encara as consequências. Que são graves. Que até eu falo disso, o cara quer desmatar a Amazônia inteira, se for uma opção da raça humana, que a gente vai passar o rodo, passe o rodo, mas vai ter que aguentar as consequências. E as consequências, o que a gente pode falar com relação a uma pessoa que não estudou muito ou que é mais leiga com relação a isso? A partir do momento que ela começar a sentir os efeitos dessa agressão à natureza, ela vai começar a se ligar que ela vai ter que fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo muito simples da minha terra, Rio Grande do Sul. Se vocês olharem ali naquela altura do Rio Grande do Sul, ali, ó, existe uma quantidade de desertos enorme no planeta. O Rio Grande do Sul é um verde só, o sul do Brasil. Um celeiro de produção agrícola é aquela região lá. Se não tivesse os Andes e a floresta amazônica levando a água daqui para lá, para baixo do país, aquilo lá simplesmente ia ser um deserto. Então, se não tivesse os Andes fazendo a barreira, toda essa água gerada aqui, da evaporação da floresta, ela passava reto para o lado de lá para o Pacífico. Por um acaso, tem uma cordilheira gigante lá. A água bate na cordilheira e desce. E a água aqui, o pessoal usa para a agricultura lá embaixo, ela vem aqui de cima. Que é os tais dos rios voadores que o pessoal fala muito. Mas quando eu falo isso no Rio Grande do Sul, para o pessoal da agricultura lá, que faz que tem esse modo de vida lá, eles, a floresta amazônica está a 6.000 quilômetros daqui, não tem nada a ver comigo, sabe? Então, a cordilheira
muito dificilmente nós vamos conseguir tirar ela dali. Mas a floresta com o desmatamento tu tira. Então o que acontece? Queimado. Vai chegar um momento que, se a gente chegar, o professor Carlos Nobre, eu acho que fala muito, os irmãos dele, a respeito de um limiar onde a floresta vai deixar de ser floresta para ser uma savana. A savanização da Amazônia. Essa quantidade de água que vai estar batendo lá nos Andes e indo para o sul do país não vai existir na grande quantidade. E a produção agrícola lá de baixo vai começar a ser afetada. Num momento que não tem volta. Quando o cara se aperceber lá no sul do país que não tem volta, sabe? E ele, até hoje eu falo isso, quem deveria estar lutando muito pela Amazônia é o pessoal do sul, porque sem a Amazônia, entendeu? Então o pessoal da agricultura do sul, sudeste, esse pessoal de lá, eles têm que estar querendo preservar a Amazônia, não é só o pessoal daqui, porque a subsistência deles depende dessa água que sai daqui para lá. Mas eles não têm essa leitura, né, doutor? Falta essa consciência, falta a gente como cientista encontrar uma maneira, que é como a gente está falando aqui para o público em geral, de passar essa mensagem de uma maneira mais contundente, que eles entendam. A gente ainda não está conseguindo, como um cientista, passar isso de maneira contundente, de dizer, olha, o teu neto que vai herdar a tua fazenda aí, ó, provavelmente ele pode ter problema depois que não vai ter água para irrigar o que vocês têm aí. Então, eu acho que passa muito por isso, conscientização, não só do povo que vive aqui, mas principalmente do povo que vive lá, de outros estados, principalmente sul e sudeste, que se beneficiam dessa massa de água que é produzida aqui e vai para aquelas regiões. E também a gente, como cientista, encontrar uma maneira de tocar a pessoa com relação a isso. De fazê-la entender que a preservação da Amazônia é simplesmente não é um problema, é uma solução mundial. Sabe? Dizer problema isso aqui, a preservação dessa floresta é simplesmente essencial para subsistência desse planeta. Então, a ideia é mais ou menos por aí. Por que você acha que é tão difícil fazer com que essas pessoas de outros estados e não a gente, e até pessoas daqui mesmo, entender o quão essencial é esse tema? Assim, a gente sabe que tem assuntos, tem matérias, tem programas, talvez seja numa falha de como isso é difundido, talvez seja porque não é tão didático para quem está em casa e não entende do assunto. O que você acha disso? Eu acho que essa parte de ser didático é uma coisa que tem que acontecer. A gente, como cientista, fala muito técnico, né? É natural. E às vezes até quando eu falo de uma maneira um pouco menos técnica, me incomoda como cientista, né? Mas eu sei que a gente tem que... E é por isso que eu acho que a gente não consegue chegar numa maneira de mostrar que o problema é um problema muito grande. Então, eu acho que passa muito por isso, passa pela conscientização das pessoas, mas a gente tem que saber como fazer isso. Talvez essa interação de vocês com nós, jornalistas, para que a gente consiga transformar essa informação de uma maneira mais entendível para quem está em casa, também seria uma solução, né? Pode ser. Uma medida, talvez. Mais Solução ou menos. Não, mas uma medida, uma ferramenta. Mais ou menos, porque às vezes eu falo umas coisas, o jornalista escreve outra e eu digo, ai meu Jesus do céu. Mas acontece. Acontece, né? Acontece. Mas o jornalismo eu acho sério, que o negócio é difundir. Faz o seu trabalho. É a mesma coisa do nosso programa, é insistir tentando que uma hora a gente encontre uma maneira de sensibilizar a pessoa de que esse problema ele tem que ser enfrentado agora. Não adianta quando não tiver mais volta, quando a floresta passar do seu ponto de se manter, não adianta. Depois que passou do ponto de ela virar uma savana, não tem como voltar atrás, sabe? É muito difícil isso no nosso tempo de vida. Então, a gente já tem que ter essa consciência de que os nossos atos não só refletem no nosso tempo de vida, e eu acho que hoje em dia o pessoal está muito olhando para si, sabe? Não está olhando para o seu redor, e isso tem que ser feito
tem que se pensar melhor nisso aí. Vamos para uma parte aqui que eu gostaria de conversar com o senhor também. O senhor falou lá no início do programa sobre apoio, o quão importante é o apoio para as pesquisas científicas, para os estudos, pensando na pesquisa, extensão, enfim. Eu gostaria que o senhor desse a sua consideração também sobre essa importância de quão importante é o governo, as instituições, a sociedade civil apoiar projetos como o seu, que o senhor passou 10 anos insistindo, e outros projetos que a gente sabe que traz dados riquíssimos para que a gente possa, inclusive, implementar e resolver problemas aí da sociedade. A sua leitura para que as pessoas em casa se conscientizem de que o trabalho de vocês é fundamental para a gente e para a sociedade como um todo. Eu gostaria que você deixasse aqui um recado para quem não entende ou para quem ainda não se tocou de que a pesquisa científica é necessária para nós todos. Com relação a financiamento, eu acho que a gente muito fala dentro do laboratório que não se faz pesquisa com amor. Se faz com dinheiro, não tem como fugir disso. É claro que a gente tem um amor enorme por aquilo que a gente faz. Eu sou um cara que domingo de noite já estou enlouquecido querendo dormir, porque no outro dia eu vou para a UEA trabalhar. Então, eu amo o que eu faço, isso também é essencial. Mas a pesquisa de alto nível não se faz sem recursos. Então, hoje em dia, depois desses 10 anos que a gente está trabalhando numa dessas áreas, que é a parte de monitoramento ambiental, e depois de muito conversar com gestores públicos, a gente conseguiu convencer que esta é uma área importante do conhecimento, porque afeta simplesmente todos nesse planeta. Então, o financiamento da pesquisa, espero que agora nesse governo federal novo a coisa melhore um pouco mais, mas o financiamento é essencial para que o estudo dessa região aconteça. Não esperem que seja em anos, em décadas, serão gerações estudando isso aqui e a gente não vai conhecer. Mas tem que ser estudado. Então, eu também comento que até isso faz parte da soberania nacional. Então, por exemplo, a gente deve existir no meio dessa floresta aí coisas que a gente sequer imagina. Dá um exemplo para vocês. A gente estuda muito produção de moléculas que têm interesse industrial por fungos aqui da região. Então, enzimas, antibióticos, tudo isso é produzido por micro-organismos. No final, medicamentos são produzidos com fungos. A gente estudou 3% dos fungos que tem na Amazônia, hoje em dia, se estima. 97% a gente não sabe nem para que serve, nem sabe que existe. Então, o financiamento ele é essencial para a pesquisa, não existe como. E os parceiros que a gente está tendo hoje aqui no Amazonas simplesmente são sensíveis demais a esse trabalho que a gente está fazendo de monitoramento ambiental. Então, como eu falei, a FAPEAM é uma parceira simplesmente gigantesca, a SEMA é uma parceira, o IPAAN é um parceiro, mas eu queria ressaltar que o governo federal tem que ser um parceiro. Ele precisa ser um parceiro dessas linhas de pesquisa que a gente tem aqui. Nos últimos anos, a gente viu um recuo de financiamentos em todas as áreas de pesquisa, aliás, mas, vamos dizer assim, a responsabilidade dessas macrobacias é de responsabilidade do governo federal. Então, quem deveria estar financiando isso é o governo federal, e o que não acontece. Hoje, a gente não tem R$1 do governo federal em projetos de monitoramento aqui no estado. Então, eu fico muito contente que eu consegui tocar o governo do estado e os agentes públicos aqui do estado do Amazonas para que eles pudessem financiar esse tipo de ação aqui no estado. E que venham mais ações.
Doutor, gostaria, antes de me despedir, agradecer a sua participação aqui conosco. Foi um prazer. A conversa é um resumo, porque o assunto é extenso, é complexo. Que bom que o senhor adora a gente ver o seu amor pela sua profissão, pela sua dedicação aí aos estudos, à pesquisa. E que bom que o senhor aceitou compartilhar um pouquinho do que o senhor sabe aqui conosco. A gente vai convidar, sim, aguarde que outras conversas tão boas quanto essa virão. E eu agradeço também a sua audiência aí do outro lado de casa. Muito obrigada por nos assistir hoje aqui no Cenário Entrevista. Lembrando que segunda-feira tem mais programa às 10 da noite aqui no canal 8.2 da TV Onda Digital e também no canal da TV Cenário no YouTube. Então não tem desculpa para você perder o programa. Eu te aguardo na próxima edição. Tchau!